Peter Lynch acreditava que os investidores, para serem bem-sucedidos, deveriam ter 12 qualidades, dizia Peter Lynch, um dos grandes investidores americanos, né? O fundo Fidelity Magellan de Peter Lynch obteve um retorno médio anual de 29,2% entre 1977 e 1990. No seu livro One Up on Wall Street, publicado inicialmente em 1989, Lynch elenca 12 características pessoais para que um investidor possa ser bem-sucedido no mercado de ações. Você tem essas características? Vamos conversar sobre isso hoje. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso outro canal aqui do YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, consultor de empresas, administrador, MBA em finanças, investidor na Bolsa desde 2006. Como consultor, 30 anos de experiência dentro do mundo corporativo, trabalhando para grandes empresas, para alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração. 15 anos como investidor de bolsa, erros e acertos. Tudo isso eu trago e compartilho aqui com vocês. Falo como quebrei na bolsa em 2008, que erros eu cometi. Importante é você aprender com os erros dos outros. Lições com empresários com quem eu trabalhei, grandes bilionários, investidores. Compartilho sobre aprendizados que tive a oportunidade de vivenciar, experimentar com grandes autores americanos como Jim Collins, Michael Porter, Han Charan. Aprendizados com Jorge Paulo Lema, com Jorge Gerdau, com Jack Welch, outras personalidades do mundo corporativo. Tudo isso eu trago e disponibilizo aqui. Mais de 1.200 vídeos, todos gratuitos à sua disposição. Bom, o Peter Lynch, ele diz o seguinte, que 12 características são super importantes para que uma pessoa seja bem-sucedida enquanto investidor. Quais são elas? A número 1 de todas, paciência. Número 1, paciência. Quem aí já ficou fora? Número 2, autoconfiança. Número 2, autoconfiança. Número 3, bom senso. Bom senso. Continuam vivos aí na lista ou já desistiu todo mundo? Vamos em frente. Quarto, essa aí eu acho que vai eliminar um monte de gente, viu? Tolerância à dor. Tolerância à dor. Ou seja, muita resiliência, em especial quando sua carteira está vermelha, quando você vê uma queda de 70%, 60%, desespero bate, não é não? Então veja, até agora, paciência, autoconfiança, bom senso, tolerância à dor. Mas são 12 as características, vamos que o Peter Lynch é exigente. Número 5, mente aberta, olha o espírito de abertura, mente aberta. 6, desapego. Desapego. E eu fico aqui dizendo o tempo todo, olha, desapegue da ignorância. Desapego. 7, persistência. Se você acredita que o caminho está correto, persistência. 8, humildade. Humildade, para poder aprender todos os dias. Quem não tem esse espírito de abertura, essa humildade, ó, é o carocinho de feijão, está morto. Não vai brotar na beira da estrada. Flexibilidade. Flexibilidade, super importante. Depois, disposição para pesquisar, disposição para garimpar. Eu uso essa palavra garimpar, ele fala em pesquisar, é a mesma coisa. Disposição para ir em busca de coisas novas, né? Disposição, 11ª característica, disposição para admitir erros. E a 12ª característica é capacidade de ignorar o pânico geral, ou seja, a multidão. À primeira vista, são qualidades que poderiam ser avaliadas como simples de serem seguidas, mas óbvio que a gente sabe que não são. Não são simples de maneira alguma. São muito difíceis de serem internalizadas no nosso dia a dia. Quem investe em ação sabe que são extremamente difíceis de serem conquistadas e mantidas. Você precisa ter paciência para esperar os resultados amadurecerem, né? O plantar e colher. Tem um tempo
Cajueiro, você não vai achar um caju com menos de 5, 6 anos. Não existe essa solução fácil que muitos querem acreditar que vai bater na sua porta. Não existem atalhos. Não existe, não existe. Licitamente não existe. Só se for alguma bandidagem. Mas licitamente não existe. Então você precisa ter paciência. Muitas vezes vai precisar persistir. Leva anos para que o retorno ocorra. Leva anos para que o retorno ocorra, né? Mas se você tem convicção do que está fazendo, vai chegar o dia em que você vai rir, enquanto todos os outros que riram de você vão chorar. É preciso ter confiança na sua pesquisa, na sua capacidade de buscar informações úteis e inteligentes. Você precisa ter bom senso para tomar as decisões. Há um tempo certo para que cada decisão seja tomada. Não se deixar levar pelos ruídos do mercado. Ignorar o pânico dos sem cérebro, que é a grande maioria. Ignore o público, essa ignorância aí, ignore o público, né, a manada, a multidão. Uma mente aberta e humildade é importante para avaliar cada situação, verificar se você está certo ou se está errado. Quando estiver errado, é preciso ter flexibilidade de mudar e disposição para admitir seu erro. Isso é importante, viu? Se perceber que errou, ter a capacidade de reconhecer o erro e fazer um movimento diferente. Muitos investidores falham mantendo posições perdedoras porque não conseguem admitir o erro, não possuem a flexibilidade para mudar. Por isso que eu digo sempre, quando há uma correção, faz o seu checklist, vai em busca daquela lista de 5 itens que você deve ter. Por que você comprou aquela ação? Todo mundo tem que ter isso. Uma lista de 5 itens relevantes de por que você comprou aquela ação. Quando estiver caindo, você vai lá e olha a lista. Os fundamentos continuam preservados, íntegros? Sim. Esquece a correção. Se tiver dinheiro, compra mais, que é oportunidade, né? Agora, se mudou alguma coisa, aí você tem que, né, mudar de estratégia. Peter Lynch diz que é importante ter essas habilidades para que se possa tomar decisões adequadas e assim performar melhor os investimentos em bolsa de valores. Portanto, temos aqui o roteiro do Peter Lynch, das características mais importantes para o investidor ter sucesso. Comenta aqui, você tem alguma destas características? Quantas faltam para essa lista de 12 ser cumprida na íntegra? Comenta aqui, queria ouvir cada um de vocês, como é que vocês se situaram diante dessa lista do Peter Lynch. Você concorda com esses itens? Discorda? Comenta, vamos interagir. Muito bem, vamos agora fazer um comentário. Nós vamos falar sobre um detalhe desse momento que a gente vive, né, sobre a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia. O maior banco da Rússia, na semana que passou, desabou 90% na Bolsa de Londres. A ação chegou a valer 1 centavo. Por que isso aconteceu? Porque a União Europeia excluiu alguns bancos do sistema SWIFT, que é um sistema de compensação internacional, né? Ele conecta 11 mil instituições bancárias em mais de 200 países. É uma forma rápida e segura para que as instituições consigam conversar entre si e realizar pagamentos. Então, os bancos que foram eliminados desse sistema desabaram do ponto de vista de valor de mercado, simplesmente assim. E aí, a presidente do Banco Central Russo, que é uma mulher, ela deu uma entrevista dizendo que a economia do país enfrenta uma situação extrema, disse ela.
O nome dela é Elvira Nabiullina. Ela afirmou que a economia russa se depara com uma situação extrema, algo que, segundo ela, todos esperavam que não acontecessem, de acordo com um vídeo que ela publicou para os funcionários do Banco Central na última quarta-feira. Nabiullina afirmou que o banco está fazendo todo o possível para ajudar o sistema financeiro da Rússia e para que o Banco Central lide com qualquer choque. Não queria estar na pele dela, não vai ter vida fácil nesses dias, né? E o que é que eu queria destacar aqui? Essa interconectividade. Dois fenômenos marcaram a transformação dos anos 80 para cá, né? Dois fenômenos. A globalização. É um fenômeno maravilhoso que fez o mundo avançar muito, a globalização, né? E a outra, a revolução tecnológica, que permitiu a interconectividade entre pessoas, potencializou a circulação de mercadorias, fortaleceu a capacidade de empreendedorismo e de fluxos de capital, fluxos de investimentos. Então, a globalização e a revolução tecnológica são dois fenômenos da virada aí do século 20 para cá, né, dos anos 80 para cá, essenciais para entendermos o mundo que a gente vive hoje, né? A globalização e a revolução tecnológica, que continuam se expandindo, né? Continuam se expandindo. E nesse sentido, o mundo ficou interconectado, o sistema financeiro idem. Então veja que numa decisão articulada entre americanos, União Europeia, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, você tira um país com seus bancos de um sistema financeiro internacional, e isso é uma situação extremamente comprometedora do ponto de vista operativo dessas empresas financeiras russas, e o futuro do país começa a ser colocado em xeque, né? O futuro do país começa a ser colocado em xeque. Então, é preciso a gente entender essa força da globalização e da revolução tecnológica. Isso vale para os países, isso vale para as empresas também. Importante tentar entender isso. Bom, eu quero falar aqui agora um pouco sobre a Apple. A Apple que está com valor, ela chegou a tocar tem um valor de mercado este ano de 3 trilhões de dólares. A Bolsa Americana iniciou uma correção, a Apple também deu uma corrigida, e ela está com valor de mercado de 2,75 trilhões de dólares. Com isso dá para comprar que empresas? Olha, a Apple hoje ela vale mais do que a Visa, a Walmart, a Disney, a Toyota, a Coca-Cola, a Nike, a Intel, o McDonald's e a Netflix. Se você pegar essas 9 empresas, somar, a Apple ainda é maior do que elas, as 9 juntas. Essas 9 empresas juntas totalizam 2,68 trilhões de dólares. A Apple, 2,75 trilhões de dólares. Ou seja, a Apple daria para comprar todas essas 9 empresas e ainda teria um troco. Isso é a Apple, né? E eu não tenho a menor dúvida que ela vai passar do valor de mercado de 3 trilhões este ano. Não tenho a menor dúvida disso. E aí me chamou a atenção porque o CEO da Apple é o Tim Cook. Foi escolhido pelo Steve Jobs para sucedê-lo, Tim Cook. E ele saiu agora notícias recentes de que ele vai receber um pacote de pagamentos e bônus recorde na Apple, somando as remunerações e os bônus por desempenho. Ele vai receber 99 milhões de dólares. 99 milhões de dólares. O Tim Cook, no ano passado, 2020, né, no ano anterior, 2020, ele já havia recebido prêmios de ações avaliados em 82 milhões de dólares. E aí, além disso, ele recebeu um bônus em dinheiro de 12 milhões de dólares.
O salário dele é 3 milhões de dólares. O salário do Tim Cook, 3 milhões de dólares. Uma bagatela aí, mensal, né? Uma bagatela de 15 milhões de reais por mês. 15 milhões de reais por mês. O salário do Tim Cook. Seu pacote salarial também inclui 630 mil e 630 dólares em custos de segurança pessoal e 712.488 dólares para uso pessoal de um jato privado. Vantagens que são aí relacionadas à sua posição. E aí, o que é que se pode questionar, né? Poxa, uma pessoa dessa vale quanto pesa? Vale receber todo esse salário, todos esses bônus? O que a gente tem que olhar é o seguinte, quando assumiu o controle da empresa, quando Steve Jobs passou o bastão para ele em agosto de 2011, as vendas de lá para cá, anuais, triplicaram. O valor da empresa cresceu de um pouco menos de 300 bilhões de dólares para 2,750 trilhões de dólares. Então, o valor da Apple saiu em 2011, né, saiu de pouco menos de 300 bilhões de dólares e passou para 2,750 trilhões de dólares em início de 2022. Os números falam por si. Na hora que você vai avaliar se alguém ganha muito ou pouco, a melhor métrica para definir quanto vale alguém é a sua capacidade de gerar resultados. Então, na qualidade de presidente, Tim Cook entregou muito. E eu diria que ele vale quanto pesa. Ele vale exatamente o que ele está entregando. E por isso, eu como acionista da Apple, não vejo nenhum problema em ele receber 3 milhões de dólares por mês de salário e um pacote somado de remuneração e ações da ordem de 99 milhões, né? Somando os bônus e o salário, 99 milhões de dólares. Problema algum. Ele tem feito um excelente trabalho. Isso é a magia do capitalismo. Isso é a magia do capitalismo. Saber reconhecer as pessoas pelos resultados. Pessoas extraordinárias entregam resultados extraordinários e merecem reconhecimentos extraordinários. Simples assim. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.